Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas celtas, ou galas, como também eram chamados em algumas partes do Império Romano, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, para desarraigar, arrancar com raízes e tudo desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Admira-me muito, admira-me. Você já falou isso para alguém? Me admira muito você. Pois é, Paulo fala isso, me admira muito vocês, gauleses, celtas, galácios, vocês, admira-me muito, me admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça, ou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja, vamos juntos o 9? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo, por volta do ano 46, faz a sua primeira viagem missionária. Ele sai da cidade de Antioquia. Essa Antioquia fica na Síria, e vai para uma região da Turquia de hoje chamamos Turquia. Ele vai para essa região que naqueles dias era chamada de Galácia, e Paulo chega nessa região, vai à sinagoga de Antioquia, de Psídia. Sentado à sinagoga, a reunião começa. O dirigente daquela assembleia da sinagoga dos judeus, depois de ler as escrituras, depois de seguir o ritual de leitura do livro sagrado, falou assim: alguém tem alguma coisa a dizer? Aí foi a deixa que Paulo e Barnabé precisavam. Os dois missionários dentro da sinagoga, o líder da sinagoga fala: quer dizer alguma coisa? Paulo levantou e começou a falar. Irmãos judeus, vocês se lembram que as promessas do Velho Testamento são as promessas de que Deus, da descendência de Davi, levantaria um Messias, um Salvador, um Rei Messias glorioso, que se assentaria no trono da nossa nação e nos resgataria das nossas iniquidades. Pois bem, esse Messias prometido veio, esse Messias prometido foi a Jerusalém, pregou o Evangelho em Jerusalém, mas vocês judeus, que todos os sábados liam a lei, não entendiam as Escrituras e não reconheceram que ele era o Messias, o rejeitaram, o crucificaram. Mas Paulo diz: mas isso era o desígnio de Deus. Ele tinha que de fato morrer na cruz, porque lá na cruz ele pagaria por nossos pecados, como foi ministrado na ceia hoje. Aquele que é o mais formoso dos filhos dos homens, ele deveria ser moído pelas nossas iniquidades. Paulo está dizendo: é o que os profetas disseram, é o que Moisés fala sobre ele, é o que os sábios falam sobre ele no Velho Testamento. Ele haveria de subir à cruz, morrer, e ali, ao pagar na cruz, ao derramar seu sangue, ao ser partido por nós, nossos pecados, nossos horrores estariam punidos neles, e nós receberíamos justificação por ele.
E Paulo então segue dizendo àqueles judeus da sinagoga: pois bem, é dele que eu vim falar a vocês neste sábado, é sobre ele que eu quero pregar a vocês. E Paulo proclama a mensagem da salvação para aqueles judeus na sinagoga em Antioquia da Psídia. O que acontece? O povo sai da sinagoga maravilhado, o povo sai encantado, falam com Paulo: Paulo, prega sábado que vem de novo. Os líderes dos judeus veem aquilo, eles dizem: não pode. Quem é esse Paulo? Quem é esse Barnabé? O que é isso que eles estão pregando? Diferente das leis, dos costumes do judaísmo. E aqueles cultos de sábado na sinagoga viram uma confusão. Os judeus se levantam, a multidão se divide, parte da cidade converte a Cristo, segundo a pregação de Paulo, parte da cidade daqueles celtas se tornam simpatizantes daquilo que aqueles líderes do judaísmo estavam ensinando a eles, e a cidade fica dividida, a situação fica tensa. Paulo tem que sair de Antioquia, ele vai para Listra. Lá em Listra, Paulo prega o evangelho, aliás, uma grande multidão se reúne também, e ele pregando o evangelho naquela cidade, ele percebe, tem um homem que tem deficiência física, e ele olhando para a fé que aquele homem tinha, ele ora. Então, ele olhando, conversando com aquele homem, ele diz: em nome de Jesus, fica em pé, e ele ora por aquele homem, e o homem é curado de enfermidade, é curado de uma deformação física, de uma deficiência física, é restaurado, e está andando e pulando no meio das pessoas, aquele milagre espantoso. Aí a coisa fica complicada, porque quando Paulo faz isso, a turma era celta. Celta é um dos povos mais místicos da terra, um povo que adora a natureza. A principal divindade celta é a deusa mãe, a deusa mãe natureza. Já viu esse povo que fica por aí, a deusa mãe natureza? Isso é herança celta. E eles adoravam dezenas de deuses. Eles tinham até o deus da cerveja. Até um deus da cerveja eles tinham. Tinham deus para tudo. Quando eles viram Paulo fazendo aquilo, eles disseram: os deuses em forma de homens desceram até nós. E eles, o sacerdote do templo sai dizendo que Paulo é Mercúrio, que Barnabé é Vênus. E aí eles estão ali querendo fazer oferendas. Eles pegam touros, animais, outros animais, e querem fazer sacrifícios e oferendas a Paulo e Barnabé. Paulo, diz o texto, e Barnabé pulam no meio da multidão, grita com o povo: que loucura é essa? Nós não somos deuses, nós somos homens, e viemos para libertar vocês desse paganismo, viemos para libertar vocês dessas crenças equivocadas, vocês não podem fazer isso. E com muito custo eles conseguem convencê-los, mas nisso chegam os judeus lá de Antioquia, e fazem um grande tumulto na cidade, pioram na verdade o tumulto da cidade. O povo fica com raiva de Paulo e Barnabé, e apedreja Paulo até dá-lo como morto. Você pode entender a multidão? É a torcida, né? O goleiro defende bola os 90 minutos, aos 47 do segundo tempo ele toma um frango. A torcida quer matar o goleiro, né? Inverteu, eles já queriam matar Paulo. Você percebe? Há poucos instantes eles queriam sacrificar um touro a Paulo como deus Mercúrio. Agora eles querem matar Paulo. Tomaram raiva, apedrejaram Paulo, deram como morto. Paulo se levanta depois que a multidão vai embora, fogem para Derbe. Em Derbe eles pregam o evangelho, mais da metade da cidade também crê no evangelho, converte a Cristo Jesus. Os judeus vão para lá arrumar confusão com Paulo, eles ficam ali na região, vão para uma região da Licaônia, um pouco mais fora daquele eixo da Galácia, ficam ali algum tempo, mas voltam depois confirmando as igrejas, firmando as igrejas da Galácia. E por volta do ano 48, Paulo volta para Antioquia da Síria. Lá na cidade de Antioquia da Síria, provavelmente no ano 49, Paulo escreve uma carta para os irmãos da Galácia, porque recebeu notícias de lá. E a carta que Paulo escreve é essa que começamos a ler. Lemos a introdução da carta, e você vai ver que Paulo está com saudade dos irmãos. Paulo tem um grande apreço e carinho por aqueles irmãos. É uma região muito especial. Aquele povo recebeu o evangelho.
Milhares de judeus creram no Evangelho de Jesus, abraçaram a fé cristã, se tornaram igreja naquela região. Milhares de celtas, gauleses, aderiram à fé. Os parentes do Obelix, do Asterix, né? Abraçaram a fé. E agora estão ali crentes em Jesus. Paulo recomendou, elegeu presbíteros, organizou as igrejas, deixou tudo em ordem, o povo crente, o povo fazendo culto, o povo ensinando doutrina verdadeira, o povo fazendo discipulado, tudo em ordem. Voltou para Antioquia. Pouco mais de um ano depois, Paulo escreve para aqueles irmãos dizendo: irmãos, infelizmente as notícias não são boas. Paulo escreve dizendo: me admira muito, irmãos, depois de tudo que fizemos, depois dos sinais, depois das pregações, depois das aulas de Bíblia, depois de tudo que ensinamos a vocês, me admira que vocês tão rapidamente estão passando do evangelho que eu ensinei a vocês para outro evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus. Paulo está exortando, repreendendo os irmãos, dizendo que eles passaram muito rápido do evangelho de Jesus para um evangelho falso, para um evangelho equivocado, para um evangelho distorcido. O que estava acontecendo lá? É que você lembra, o tempo inteiro Paulo estava naquela pressão dos judeus, lutando. Quando Paulo foi embora, eles começaram a ensinar, a judaizar de novo aqueles cristãos, e possivelmente vários deles começaram também a lembrar, a voltar à raiz celta deles. Eles vêm de uma grande conjuntura mística, eles vêm de adorar árvore, bicho, lua, astros, mas eles vêm de adorar o que tem pela frente. O povo celta é extremamente animista. Esse movimento de Wicca que existe no mundo afora é uma tentativa de ressuscitar as crenças célticas. É de lá esses conceitos. O povo está ali balançado entre aquele misticismo e o evangelho, entre o legalismo judaico e o evangelho. Paulo foi embora, os líderes não conseguem manter a igreja nos trilhos, e vários crentes das várias igrejas da Galácia, são várias igrejas plantadas por Paulo na Galácia. Agora ele está escrevendo às igrejas da Galácia, e essas igrejas, se você olhar no versículo de número 2, a todos os irmãos meus companheiros, e todos os irmãos meus companheiros que estão escrevendo junto com ele, diz às igrejas da Galácia, há mais de uma igreja, e o problema é generalizado. Há crentes em várias igrejas que deturparam o evangelho, e que o evangelho no qual eles estavam crendo não era mais o evangelho que Paulo havia ensinado naquele lugar. Isso daqui, irmãos, nos leva a pensar e perguntar: será que é possível acontecer isso no Brasil? Será que o problema da Galácia pode se repetir fora da Galácia? Será que o problema dos irmãos celtas, judeus, gauleses, galácios ali, será que aquele problema pode ser repetido? Será que o mesmo tropeço pode acontecer com outros crentes em outros lugares? A razão pela qual o Espírito Santo de Deus faz Paulo escrever essas coisas, a razão pela qual o Espírito Santo de Deus faz o livro da carta de Paulo aos Gálatas chegar às nossas mãos, é por causa desse risco constante de a igreja se perder na crença do evangelho. Esse mês de outubro para nós é um mês de falarmos, de pensarmos sobre o amor à verdade, o amor do crente à verdade. Esse é um grande desafio para nós que vivemos no mundo fake, na era fake. Vivemos na era da mentira, das misturas doutrinárias, das misturas ideológicas, filosóficas, de tanto conceito. Nunca a população humana teve tanto acesso a tanta informação como tem nos nossos dias. Durante muitos anos a informação ficou restrita a pessoas que podiam ler. Hoje qualquer pessoa com um celular na mão pode assistir
milhares, dezenas e milhares de vídeos pela internet e ouvir as coisas mais fantásticas sobre o Evangelho, mas pode ouvir as piores coisas sobre o Evangelho. Pode ligar um rádio, uma web rádio, AM, FM, web, e pode ouvir coisas boas, mas pode ouvir também coisas terríveis sobre o Evangelho. Os falsos mestres continuam seu empenho, seu trabalho, seu esforço de fazer a mesma coisa que aqueles mestres, sejam os do misticismo celta, sejam os do legalismo judaico fizeram, razão pela qual Paulo está dizendo: irmãos, vocês saíram do Evangelho, vocês abandonaram o Evangelho. Há pessoas aí pregando, ensinando, dando aula, escrevendo textos, deturpando, torcendo o Evangelho que eu deixei entre vocês. Paulo está preocupado com isso, e essa é a razão, isso é o que o motiva. E a partir daqui então, Paulo vai fazer as devidas correções no Evangelho que ele deixou lá entre aqueles irmãos. Nós não vamos fazer aqui uma exposição de Gálatas, mas basicamente meu desafio para você nessa noite é que você olhe com atenção essa exortação de Paulo. Por falta de amor à verdade, os crentes da Galácia abandonaram o Evangelho, passaram depressa do Evangelho verdadeiro para o Evangelho falso. A palavra grega aqui, rapidamente, é a palavra da onde surgiu a nossa palavra em português, táxi. Eles foram de táxi, rápido, do Evangelho, foram de Uber hoje, né? Do Evangelho verdadeiro para o falso, foram rápidos. Paulo está dizendo que eles transitaram, a palavra táxi vem disso, de movimento. Eles saíram de um para outro rapidamente. Outro evangelho, Paulo diz, não é outro, senão que há alguns que perturbam e pervertem o evangelho de Jesus. O amor à verdade, irmãos, em primeiro lugar, faz confrontar as mentiras. Paulo está confrontando os equívocos, Paulo está confrontando os erros daqueles crentes. O amor à verdade faz confrontar as mentiras. Isso é importante para nós, porque nós vivemos num mundo que é proibido discordar das pessoas. Você já viu? Se você discorda, você está criticando. Se você discordar de alguém, você está criticando rapidamente. Uma menina crente postou uma foto no Facebook com a garrafa de cachaça na mão e um copo, e perguntou embaixo: o que vocês acharam da minha foto? Eu escrevi lá embaixo: horrível. Ela mandou uma mensagem: pastor, eu te admiro tanto, o senhor fala uma coisa dessa da minha foto? Eu mandei de volta: não, a foto, não falei de você, mas a foto é horrível mesmo. O que tem a ver um crente com a garrafa de 51 na mão e um copo cheio, exibindo na internet? Devia ter vergonha de fazer isso escondido e faz ainda em público. Mas esse é o mundo que você não pode exortar, você não pode corrigir pecado de ninguém, você não pode corrigir comportamentos, condutas. Quando alguém escreve uma frase e publica em alguma rede social e a frase é equivocada, a frase tem uma heresia, e você vai lá e fala, o irmão fica de mal da gente. O irmão fica de mal, falou da minha frase, não me respeita. Paulo, irmãos, não mede palavras, ele diz: irmãos, vocês saíram do evangelho de verdade para o evangelho falso. O evangelho verdadeiro, o amor ao evangelho, o amor à verdade, ele confronta os enganos, ele confronta as mentiras, como Paulo está aqui indignado, corrigindo e repreendendo os irmãos. Nós temos vários evangelhos equivocados ao nosso redor. Por exemplo, nós temos o evangelho do legalismo, da turma que acha que evangelho é voltar ao judaísmo, que evangelho é circuncidar, que evangelho é, daqui a pouco tem crente querendo sacrificar. Aliás, já tem igreja que reinstituiu o sacerdócio. Aliás, tem crente que sacrifica sim, tem crente que dá oferta como sacrifício para obter de Deus compensações, para pagar pecados. Tem
gente que faz ofertas para receber bênção de Deus, achando que a base da nossa relação com Deus é aquilo que nós podemos comprar do Criador. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda de uma vez por todas que tudo que você recebe de Deus é de graça, é pela graça de Cristo Jesus. Você não precisa pagar nada, tudo já foi pago por Cristo na cruz. Quantos crentes ainda estão achando que tem que penitenciar, que tem que sofrer, que tem que pagar, que tem que dar dinheiro, que tem que fazer um sacrifício de vigília a noite inteira, que tem que subir no monte? Não, você dobra seu joelho, clama ao teu Pai, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará pela graça de Jesus nosso Senhor. Esse é o Evangelho. Foge desse evangelho de legalismos, de sacrifícios. Na fé cristã, só cabe um sacrifício que já foi feito: Cristo na cruz sacrificado por nós. Agora é graça, é perdão, é entrega, é amor, é devoção a Ele, pelo que Ele fez por nós. Existe um evangelho do legalismo, das regrinhas. Para algumas pessoas, evangelho é como corta o cabelo, é a roupa que veste, é se usa aquilo ou não usa aquilo outro. É lógico, nós temos uma liberdade fantástica no evangelho, na maneira de vestir. Isso não significa que você vai sair por aí exibindo seu corpo, que você vai sair aí em nome do verão, que daqui a pouco chega, vestir de forma sensual. Não, o evangelho te dá a libertação, inclusive a libertação de ter que expor seu corpo para chamar a atenção, porque você sabe seu valor diante de Cristo Jesus. O evangelho não é do legalismo, mas é o evangelho da inteligência, da sabedoria, da instrução do Espírito Santo. É o evangelho do Espírito controlando, guiando, conduzindo o coração do crente. Se de um lado nós temos o evangelho do legalismo, nós temos do outro lado o evangelho da permissividade, o evangelho de uma turma que diz que pode tudo. E esse é um evangelho crescente, nessa era em que você não pode chamar a atenção de ninguém. Então, essa é uma época em que você não pode, é o evangelho da permissividade. Você não pode dizer que sexo de tal maneira é pecado, você não pode dizer que roubar dinheiro é pecado, você não pode dizer que ser político corrupto vai para o inferno, você não pode dizer que ainda que seja político gospel, se não for político verdadeiro e crente, não é salvo. Aí você está sendo politicamente incorreto, não é? Não. A verdade do evangelho é inegociável, irmãos. O amor à verdade nos leva a preservar o evangelho. O amor à verdade, irmãos, por último, nos leva a defender o evangelho. Paulo está aqui escrevendo em defesa da fé genuína e verdadeira. Há 502 anos atrás, a reforma acontece em defesa da fé verdadeira. E como nós precisamos no nosso Brasil nos levantarmos com a bandeira do verdadeiro evangelho de Jesus, porque é por ele que milhões de pessoas estão sedentas e clamando nessa nação, porque é esse evangelho que vai libertar, é esse evangelho que vai salvar, é esse evangelho que vai transformar, é aquele mesmo evangelho que Paulo pregou na sinagoga dos judeus, lá na cidade de Antioquia da Psídia. É esse mesmo evangelho que Paulo foi e proclamou, falando acerca da graça, falando acerca do amor, acerca do evangelho de Deus àqueles irmãos. É aquele evangelho do qual ele disse que somos justificados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse mês, irmãos, nosso desafio para você é que você termine outubro amando mais a verdade do que você ama, tendo mais zelo por ela, tendo mais carinho com essa verdade, tendo mais apreço, mais reconhecimento do significado e valor dela, em Cristo Jesus. Eu quero deixar esse desafio para você. Eu quero que você saia deste culto amando mais a verdade do que quando você entrou nele, amém?
entendendo o valor inegociável do Evangelho. Nem anjo pode mudar isso, não há apóstolo que mude isso. Não me interessa se é pastor, se é presbiteriano, se é assembleiano, se é batista, não interessa se aterrissar aqui com um par de asas de forma sobrenatural e disser outra coisa, nós ficaremos com aquilo que Jesus entregou a Paulo e Paulo entregou à igreja, com aquilo que está registrado na Sagrada Escritura, Velho e Novo Testamento. Não abrimos mão dela, por amor àquele que morreu para nos fazer povo de Deus, Cristo Jesus. Louvado seja o nome dele.